e também espectadores do BHB Foodcast. Como é que vocês estão? Bom, eu sou a Kelly Gouveia, vocês já me conhecem que eu já apareci por aqui, sou Head de Inovação e Negócios do BHB Food. E hoje a gente vai contar a história da Airbnb da indústria. Você já ouviu falar? Vou te contar um pouquinho, vou dar uma pequena introdução e depois a gente conversa aqui com o Rafael para entender um pouquinho mais o que eles fazem e se de repente é interessante para você também levar aí para o teu negócio. Bom, tudo começou quando os executivos Alejandro Devoto, Guilherme Medrano e Rafael Tratikowski, todos na época ocupando cargos de gerência numa grande indústria de alimentos, eles perceberam que as indústrias enfrentavam enormes desafios com relação à otimização dos recursos, sua capacidade ociosa e também como é que elas fariam inovações. Eles entenderam, né, que muitas empresas tinham esses problemas aí de forma semelhante, mas isoladamente elas lutavam para resolvê-los. Então, determinados em criar uma solução disruptiva, esses empreendedores fundaram a Grow Co, uma plataforma digital que conecta empresas da indústria de alimentos também, não sei se é só alimentos, o Rafael vai contar um pouco para a gente, permitindo que compartilhe expertise, instalações, maquinários e até mesmo colaboradores. Bom, então a gente tem o prazer aqui de receber para contar um pouco dessa história o Rafael Tratikowski. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. Ele é um dos fundadores aqui. E agora eu vou perguntar, né? Minha primeira pergunta para você. Eu li um pouco da história de vocês, vi que vocês são uma startup, aí você estava me contando do tempo de mercado e também do tamanho que vocês estão. E a gente sabe que as startups ou elas estão para resolver dores ou elas estão para criar sonhos, né? Então, quais dores vocês resolvem ou quais sonhos vocês ajudam a realizar? Legal. Claro, responder essa pergunta, mas você acabou fazendo uma outra pergunta também ali, né? Se a gente trabalha só com alimentos. Legal. Então, hoje nós somos, a Growinco trabalha com bem de consumo rápido, então, não só alimentos, mas alimentos, cosméticos, enfim, tudo que a gente vê embalado no supermercado, numa loja de conveniência, num pet shop, por exemplo, a gente consegue terceirizar a produção, né, desses novos produtos através da plataforma. E as dores que a gente resolve, bem, primeiro você já falou sobre uma delas, que é a ociosidade de produção. Então, no Brasil, principalmente, existe bastante ociosidade. A gente não trabalha só no Brasil. Para falar bem a verdade, hoje mais de 60% dos nossos clientes estão fora do Brasil, principalmente América Central, Estados Unidos, alguns clientes na Europa também, mas tem focado Américas, né, como um todo, um mercado bem grande, né? O mercado de bens de consumo é um mercado trilionário, na verdade, né? 18% do PIB global é bem de consumo, então tem muita coisa para a gente explorar. E dentro desse mercado muito grande, um dos problemas que a gente quer resolver é a ociosidade de produção. Então, a gente acompanhou o movimento, né? Principalmente das grandes indústrias que consolidaram marcas, criaram fábricas bem grandes, né, pensando no conceito de economia de escala, e que é um conceito, claro, que faz muito sentido, né, você consolida a produção, tem um volume maior dentro da planta, dilui custo fixo, mas aconteceu, né, uma coisa que está acontecendo ainda bastante, que é o consumidor mudou os seus hábitos, e agora o consumidor quer customização de produtos. Então, poxa, no Dia dos Namorados ele vai querer um chocolate diferenciado, ele vai querer, enfim, vai ter um cosmético para cada tipo de pele e nem as restrições, né, alimentares, seja para uma dieta, enfim, vegana, vegetariana, intolerâncias ou propriamente escolhas, né? E não tem como a gente construir uma nova fábrica para toda nova demanda do consumidor que chegou ou está por vir, né? Por isso que existem muitas plantas ociosas, porque não tem a flexibilidade de manufatura necessária para produzir aquilo que o consumidor final está buscando. Então, esse é um dos problemas que a gente resolve. Ociosidade de linha e flexibilidade de manufatura, né? Outro problema que a gente resolve é a velocidade de desenvolvimento de novos produtos. Então, hoje, sempre que você vê um novo produto na Gol no supermercado, ele demorou 20 meses para ser lançado. Então, imagina que você acha um espaço de demanda e 20 meses depois você coloca um produto para o consumidor. Ou aquela demanda não existe mais, ou seu concorrente já pegou aquele mercado, ou as coisas mudaram.
né? Hum. Então, o que a gente chama de time to market lento, né? É um dos outros problemas que a gente resolve. Terceiro problema, eu diria que é colaboração externa. Então, como que os nossos clientes, né, colaboram, como que a indústria de bens de consumo colabora não somente com os terceirizadores, mas Uhum. também com fornecedores de ingredientes e embalagens. Eles têm muito conhecimento sobre o mercado e a indústria não se apoia da forma que deveria no conhecimento dos fornecedores. Então, como fazer com que esse conhecimento chegue para todos os stakeholders ali dentro? E o último problema, prometo já a parte a cabo, são as métricas de ESG, né, de Environmental Social Governance. Quase todas as multinacionais têm compromissos aí bastante sérios até 2025, algumas até 2030, de zerar emissões de carbono, trabalhar somente com embalagens de alguma forma sustentável, e a mudança não tem acontecido da forma que deveria. Então, como a gente consegue acelerar que essas mudanças aconteçam? Então, dentro desse contexto que a gente está inserido. Legal, maravilha, Rafael. E aí eu tava, né, enfim, eu vi e vi algumas coisas da história de vocês, e sei que você tem uma história pessoal aí, uma história do confete, queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que ela exemplifica, né, assim, na sua história de vida, para as pessoas que estão aqui ouvindo, eu acho que tangibiliza um pouco o que que vocês resolveram aí, então, fazer, empreender. Boa, não, legal. Essa é uma das histórias, tem muitas, mas eu acho que esse é um produto bastante emblemático, né? O confete saiu de linha já faz uns 5 ou 6 anos, né? E eu sempre falo que boa parte da culpa foi minha, porque na época eu era coordenador de compras de chocolates e esse projeto chegou para mim, né? Então a empresa que eu trabalhava, estavam trazendo uma plataforma de produto de fora do Brasil, enfim, ia começar a produção aqui, mas não tinha espaço na planta para fazer esse novo produto. Mas era uma prioridade muito importante para o negócio, então eles falaram, poxa, então, já que não tem espaço para fazer isso, a gente vai ter que tirar alguma coisa que tenha, para que tenha Sacrificar espaço. alguém aqui. E na época o confete foi o escolhido, mas não era, a intenção não era acabar com a marca, mas sim achar alguém que pudesse terceirizar a produção, né? E aí nós não encontramos quem tinha as capacidades disponíveis para fazer, na maioria das vezes eram concorrentes, ou não tinham os níveis de qualidade, né, necessários, porque quando você vai terceirizar a produção de algo, qualidade geralmente é um gargalo, principalmente se a gente está falando da terceirização de uma grande indústria terceirizando para outra, né? Sim, tem Porque um ela padrão precisa. já, né? Já tem alguma coisa muito já selecionada, né? Pois é, porque imagina, né? Vamos pegar um exemplo fictício, né? A Nestlé tem padrões de qualidade bastante elevados. Como que ela vai terceirizar para alguém que não siga os mesmos padrões, né? Não faz sentido. Então foram desafios como esse que na época a gente encontrou para a terceirização do confete e não teve como, a gente teve que descontinuar o produto e entregar alguns milhões de share para a concorrência na Para época de concorrência. graça, né? Uhum, Sim. sim. Mas é E aí bom, eu por vi, outro claro. lado, que despertou em vocês esse olhar, né? Sim, e esse era um produto que existia, né? Fora todos os outros produtos que a gente queria lançar e não conseguia, Espaço. porque não, exato, porque não tinha, onde não tinha flexibilidade na linha de produção para fazer aquilo, não tinha os equipamentos, ou não Uhum, achava quem pudesse fazer a terceirização. uhum. E aí, nesse sentido, Rafael, eu te pergunto, quem são os seus clientes, assim? São as marcas próprias, as marcas digitais, os grandes, os médios, ou são todos esses, cada um com sua demanda? Legal. Hoje a gente consegue atender quem absorve, né, essa ociosidade, quem tem a demanda. Para isso seria principalmente, claro, as grandes marcas, quando elas querem expandir seus portfólios de produtos, né? A gente está falando a gente deu o exemplo da Mondelez, mas a gente atende Danone, a gente atende Nautical, fizemos já alguns projetos Ambev, a gente atende Kellogg's, Cargill, enfim, grandes marcas que terceirizam, né? Também marcas digitais, são aquelas que, bem, eu dei o exemplo da Nautical, né? É um deles. Mas aquelas que, beleza, já nascem sem nenhum ativo, fabril e não pretendem
investir em ativos ao longo da sua existência, né, que vão sempre contar com uma base terceirizada para isso. Nós podemos atender também varejistas que querem fazer marcas próprias, né, esse é um mercado também bastante interessante, e principalmente esses três, né, marcas próprias, grandes marcas, é, grandes marcas, né, marcas digitais e as marcas próprias, principalmente de rede varejista. Aham. E do Legal. outro lado, né, enfim, quem recebe essas demandas, né? Uhum. Principalmente indústrias que terceirizam, mas como eu comentei, a gente também, então vamos supor que uma grande marca quer fazer um novo produto, mas ela vai fazer dentro de casa, ela só precisa de um ingrediente diferente, ou ela precisa de uma embalagem diferente que ela não tem hoje, a gente também ajuda a conectar com os parceiros certos dentro da plataforma. Uhum. Você falou muito de ociosidade. Você tem, e você falou também que vocês não atendem só o Brasil, mas do Brasil você tem números, ou você tem números mundiais, do que isso significa? Assim, o quanto, né, a gente está deixando aí de não otimizar, né, de não trazer mais eficiência para esse processo? Legal. Eu acho legal dar um overview assim, do mercado de bem de consumo, né? Falei que é um mercado trilionário, e cerca de 5% de tudo que a gente vê de bem de consumo é feito através de terceirização, tá? Em alguns mercados, muito mais, principalmente devido às grandes redes de varejo com marcas próprias, né? Geralmente quem impulsiona esse mercado são as redes varejistas. Então, se a gente pega o oeste europeu, por exemplo, cerca de 30% de tudo que é bem de consumo é marca própria de varejista. Se a gente pega isso na América Latina, é menos de 3%, 2,6%. Então, uma Nossa, diferença interessante, uma diferença bem grande, e isso, claro, afeta a dinâmica, né, de como a gente vê as coisas aqui no Brasil também. Então, se a gente pega de acordo com os últimos dados da CNI, por exemplo, né, da Confederação Nacional das Indústrias, a gente tem 50% da indústria de bebidas ociosas no Brasil e alimentos, a depender da categoria, entre 20% e 30%, tá? E que é gente. bastante. Mas, Aham. por exemplo, no mercado norte-americano, só para ver um contraste, a gente vive o contrário. Então, é, existe pouca ociosidade, eles estão vivendo quase em plena demanda. Isso também é um problema, né? Porque Tá. daí acaba, claro, tendo que aumentar o custo de produção, uma questão de oferta e demanda, inflação e todos os problemas que a gente vê, né? Então, ter uma cadeia de abastecimento balanceada dentro das regiões é extremamente importante para o consumidor, né? Isso afeta o nosso bolso no dia a dia, com certeza. Muito bom. E eu também, né, percebi, enfim, depois também entrei na plataforma um pouquinho. Vocês usam muito da inteligência artificial, que nada mais é também, né, do que a gente agora trouxe esse nome que está super na moda e super em alta, mas a gente pode chamar de inteligência artificial, acho que muitas coisas, né? Mas queria que você contasse um pouquinho de como é que acontecem esses matches, assim, né? O que que vocês disponibilizam lá, como é que ela funciona na prática? Não, super legal e é um bom ponto. Nós somos primeiramente uma empresa de tecnologia, então esses problemas nós queremos resolver através da tecnologia, né? E como que a gente proporciona o match ideal. Hoje nós temos acesso a mais de 120 mil indústrias, né? No mundo inteiro, mas principalmente Américas, que e claro que a gente não cadastrou uma a uma, né? Aí sim nós desenvolvemos nossa própria inteligência artificial para varrer aí a internet e trazer para a gente fornecedores, indústrias terceirizadoras, principalmente, né, que é o principal foco da plataforma, com as certificações de qualidade que a gente precisa. Então, por exemplo, hoje nós temos acesso a 100% das bases que são feitas pelo GFSI, né, que é o Global Food Safety Initiative. É um acordo, né, onde todos os varejistas, perdão, e grandes marcas fizeram, olha, ele só vai comprar de fornecedores que tenha minimamente esses padrões de segurança e qualidade, nesse caso alimentar, né? Mas a gente tem GMP para cosméticos, enfim, tem situações parecidas. Então, através da nossa inteligência artificial, a gente consegue mapear no mundo inteiro quem são as empresas que conseguem atender às especificações do GFSI, por exemplo, né? Isso é algo incrível, assim, porque a única forma que os compradores ou o time de P&D tinha para encontrar esses fornecedores era o Google, né? Por incrível que pareça, quando eu estava
na indústria, eu Sim, procurava pelo Google. Ou ia pro supermercado olhar quem fazia qualificado. marca Aham. própria, quem fazia marca própria de É, algum, olhava atrás da embalagem, era essa forma, né? Então, bastante rudimentar os métodos que a maioria das legal. indústrias ainda usa. Maravilha. E falando nisso, assim, eu queria que você também desse um pouco, né, de perspectiva para a gente de como é que é o modelo de negócio de vocês, né? Eu vi recentemente vocês receberam um aporte, queria entender também como é que vocês vão usar esse recurso, mas também queria entender quem é que paga essa conta, né? Quais são os modelos de atuação de vocês? Boa. A gente trabalha com modelo de negócio colaborativo. Então, cada ponta paga um pouquinho para não sair muito caro para ninguém. Mas hoje nós funcionamos no modelo SaaS, né, que é modelo de recorrência, chama Software as a Service, né? Então, Netflix, Spotify, tudo que a gente paga, né, por exemplo, mensalmente é um modelo SaaS. No nosso caso, as empresas pagam uma anuidade para poder buscar as soluções ali dentro, né? E não é só, e a plataforma, claro, que a gente foca muito nessa questão de buscar o parceiro ideal, mas ela não funciona só para isso, tá? Nós acabamos nos tornando, para os nossos clientes, a solução pela qual ela vai lançar qualquer novo produto, seja com produção terceirizada, ou seja até mesmo dentro de casa, porque hoje eu lembro muito bem, poxa, a gente ia lançar um novo aroma pro, sei lá, pro Oreo, por exemplo, né? Uma marca bastante icônica. Eu lembro, enfim, de um case até nos Estados Unidos que a gente ia lançar o Oreo Lady Gaga. O Oreo Lady Gaga cada biscoito tinha um flavor diferente. A gente teve que envolver N fornecedores para um projeto específico, né? Hoje, claro, posso falar porque o produto já até entrou em linha, já saiu de linha também, então tá tudo certo. Então era muito difícil, eu tinha que me conectar com. Esse projeto talvez um pouco menos, mas às vezes alguns projetos com 50 fornecedores. Então, só para eu mandar NDA para todo mundo assinar e isso voltar, para mim, eu demorava às vezes 2, 3 meses só para poder começar a falar do projeto. Na plataforma hoje, mesmo quando você vai trabalhar com seus fornecedores atuais, porque a gente faz o onboarding deles também na solução, em 5 minutos você entra lá, escreve teu projeto, a plataforma manda o NDA para todos, só libera acesso quando isso está, enfim, já os NDAs estão assinados, então ocorre de uma forma bastante facilitada. Por isso que a plataforma funciona como SaaS, né? É o modelo de recorrência para quem vai lançar os projetos, e na outra ponta, a gente tem o modelo de recorrência, e também temos um modelo que a gente chama freemium, né? Então ele pode participar ali, às vezes, de um projeto de graça, e dependendo de como é a relação com quem está contratando, a gente pode também, a gente pode também cobrar uma taxa de sucesso, né? Então, para essas indústrias, por exemplo, que estão ociosas e elas não têm um time de vendas para vender essa ociosidade, a plataforma acaba sendo esse canal de vendas. Aí, daí, para Tá, esse caso, nós temos um comissionamento. tá, deu ótimo. E me conta como é que vocês vão investir esse aporte? Como é que foi isso para Boa. vocês? Uhum. Claro, legal. Nós fomos recentemente, né, levantamos uma rodada que a gente chama Seed, né, na nomenclatura das startups, em que é aquele primeiro impulso, né, um impulso importante, não o primeiro, mas um impulso importante para alavancar, no nosso caso, principalmente tecnologia. Então, nós queremos possibilitar e melhorar ainda mais esse matchmaking automatizado. Nós queremos que os nossos clientes, enquanto eles estão escrevendo um projeto da necessidade deles, a plataforma já traga todos os fornecedores atuais que podem atender, os fornecedores novos, que tipo de certificação de qualidade eles têm, volume planta, todas essas informações já temos, né, bastante disso na plataforma, mas a gente quer melhorar ainda mais. Então, para que essas conexões aconteçam, e não somente esses requisitos, né, são super importantes, mas também a parte de economia inclusiva, diversidade, fornecedores que têm mulheres no board, fornecedores que atendem, claro, classes minoritárias também, então, que os compradores ou o time de P&D possam tomar decisões baseadas de uma forma bastante holística, sabe? A gente Uhum. acredita muito que não é só sobre,
desenvolver novos produtos, mas desenvolver novos produtos da maneira correta. É isso que a gente quer que aconteça dentro da plataforma. Ótimo, e ainda nesse contexto, você falou um pouquinho no começo, né, e agora também nessa tua fala, sobre como é que vocês ajudam aí nessa pauta ESG, que está super, né, enfim, ainda bem que tá bem agora, né, Uhum. veio muito à frente, eu acho que está pautando muitas empresas e grandes indústrias. Como é que vocês atuam diretamente nisso, assim, né? Por que que as empresas podem escolher vocês e também, ao mesmo tempo, irem de encontro com as suas pautas de ESG? Bom, eu eu acredito muito que colaboração é de fato o que vai fazer a gente mudar as coisas dentro do mercado de bens de consumo, né? A gente sabe que hoje 31% dos gases de efeito estufa estão liberados pela cadeia de alimentos como um todo, né? E claro que a indústria de bens de consumo tem uma boa participação dentro desses 31%. E as empresas sozinhas não conseguem resolver esses problemas. A gente precisa envolver a cadeia como um todo, né? Para que isso aconteça. Então, é nisso que a gente foca, numa plataforma de colaboração com propósito de verdade. Não é só conectar a ociosidade, é conectar a necessidade correta com o parceiro correto, da forma correta. Obviamente que a gente pensa muito nessa questão das fábricas ociosas, né? Como que a gente tem Vamos pegar Brasil, né? Eu conheço algumas cidades que giram em torno de uma certa indústria, né? De uma certa fábrica que tem ali. E eu já vi também ao longo, principalmente da minha carreira corporativa, indústrias falindo e o estrago que isso fez, né, para aquela comunidade. Então, como que a gente consegue revitalizar esses parques fabris? E quem sabe, poxa, imagina se a gente não precisa construir mais fábricas com recursos naturais que são findáveis, a gente usa tudo aquilo que já existe, acredito que tem um impacto bastante relevante. E como eu falei, o que nós queremos é lançar os produtos corretos e da maneira correta também. Vai ser a nossa contribuição para onde a gente passar, além da forma que a gente tem feito o negócio. Legal, muito boa ser essa bandeira de vocês. Bom, queria que para encerrar você desse os contatos de vocês, a pessoa que interessou, quer saber mais, ou quer, enfim, se aprofundar um pouco aí na proposta, onde ela encontra vocês, como é que ela fala com vocês, quais são os melhores canais. Claro. Bem, nosso site, com certeza, né, é growingco.com. Inclusive, temos, enfim, a depender de quando isso for para o ar, nós temos alguns eventos que vão acontecer sobre esse mercado, sobre como manufatura. O mercado tem poucos dados, poucas informações, a gente tem minerado, trazendo muita, muita coisa legal. Então, o site, growinco.com, as minhas redes sociais, as redes sociais da empresa também, Growinco, ou seja, LinkedIn, Instagram, a minha própria também, Tratikowski, meu sobrenome é difícil, mas fiquem à vontade para entrar em contato. E não somente para entrar em contato, questões comerciais, mas quem quiser participar dessa comunidade com propósito que a gente tem criado para lançamento de novos produtos na indústria de consumo, é super bem-vindo. Eu acho que unindo forças a gente vai conseguir ter um impacto bem maior. E Com vocês, certeza. espectadores, obrigada. E vocês, espectadores e ouvintes aqui do nosso Foodcast, muito obrigada pela parceria, por estarem conosco. Não deixem de nos seguir aí nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, que sempre tem novidades bem interessantes como essa por lá e por aqui. Um abraço, até o próximo.